Nós estamos no segundo domingo da Quaresma e, nesse domingo, a Igreja proclama o Evangelho da Transfiguração. Trata-se do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. E nesse Evangelho, todos os anos, segundo domingo da Quaresma, a Igreja quer proclamar este grande mistério de Jesus que sobe ao Monte Tabor com alguns discípulos escolhidos. Nós vemos o início do Evangelho de hoje. Marcos diz assim: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. É interessante vermos esse clima de intimidade. São esses 3 discípulos escolhidos, discípulos especiais aos olhos de Jesus. Se nós formos olhar o Evangelho de Marcos, veremos que esses 3 discípulos são sempre escolhidos para os momentos mais importantes, como, por exemplo, o momento da ressurreição da filha de Jairo. Mas, aqui, nós podemos encontrar um paralelo mais interessante. Nesta montanha do Tabor, encontramos um outro paralelo na montanha do Getsêmani, na montanha do Horto das Oliveiras, onde Jesus agoniza. E ali, ele também escolhe para ter consigo Pedro, Tiago e João. É aqui, então, que nós encontramos a razão de ser da transfiguração. Jesus se apresenta na glória. Jesus se apresenta amado pelo Pai. É esta a realidade que é atestada no Evangelho de hoje. O Pai, numa nuvem, diz: "Este é o meu Filho muito amado." Por quê? Deus faz questão de atestar o seu amor e de mostrar a glória de Jesus para estes 3 discípulos especiais. Porque esses 3 discípulos estão sendo preparados para ver Jesus não mais transfigurado e glorioso, mas Jesus desfigurado e miserável no Horto das Oliveiras. Pedro, Tiago e João são os 3 discípulos escolhidos para estarem com Jesus nesse momento de angústia e de dor, em que Jesus reza ao Pai. Pai, Abba, Pai, diz São Marcos, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Estes discípulos foram testemunha desse momento dramático em que Jesus, com o seu suor e com a sua agonia, nos ensina a rezar e a rezar o Pai Nosso verdadeiramente. Esta oração de Jesus no Horto das Oliveiras poderia ser como que um resumo, uma condensação da oração de todo cristão no Pai Nosso. Pai, seja feita a tua vontade. Mas trata-se de uma oração confiante. Jesus chama este Pai de Abba, Paizinho querido. Jesus se sente abandonado, mas sabe que não está abandonado. Ora, a transfiguração é exatamente o testemunho desta realidade. Jesus aparece na glória e o Pai demonstra todo o seu amor. Com esta glória, os 3 discípulos estão preparados, estão prontos para momentos depois, dias depois, meses depois, ver Jesus desfigurado no Horto das Oliveiras, angustiado, em luta, porque a palavra agonia quer dizer isto, luta. Meus irmãos, nós também nos preparamos para viver a Páscoa, para viver a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Também nós, como cristãos, devemos viver esta luta, também nós devemos viver esta agonia de dizer sim, finalmente, dobrar o nosso coração de pecadores à vontade do Pai. Esta é a finalidade da Quaresma. Mas como é que nós vamos dobrar o nosso coração ao Pai se não estivermos antes acalentados e certos do seu amor? Ou seja, o filho se abre para a correção do Pai quando sabe que é amado por ele. O filho se abre para a vontade do Pai e se dobra diante da vontade do Pai quando sabe que é amado. Jesus não tinha pecado, ele não precisava de correções do Pai, mas ele ali chama os seus íntimos e chama a nós hoje para a sua intimidade. Diz: venham cá, vejam minha glória e vejam como eu sou amado. Daqui a pouco vocês verão a minha miséria, crucificado, angustiado, e lá não serei menos amado do que agora.
Por isso, também vocês, quando tiverem que carregar a cruz, quando vocês precisarem viver a angústia do Horto das Oliveiras, lembrem-se da Transfiguração, lembrem-se do Tabor. Lá também vocês são amados.